Pode ir? Olá, bom dia, queridos! Ei, que alegria estar aqui para mais um dia, o terceiro dia de leitura Ikigai, essa cultura japonesa. Tá incrível a leitura desse livro. Costumes, um olhar para o agora, né? Quem trabalhava isso era Krishnamurti, trabalhava muito esse olhar do agora, do aqui e do agora. E eles trazem isso de várias formas, de você ter consciência do agora, do aqui e do agora, de fazer as coisas com presença. Então, vamos escutar mais alguns capítulos, né, Luzia Solange? Desce o bambu aí, minha filha. Bora? Vamos nessa. Tanto a tranquilidade da floresta quanto a beleza serena da construção do santuário de Isis são inspiradoras, em sincronia com as filosofias contemporâneas do relacionamento existente entre o homem e a natureza. Um dos aspectos mais impressionantes do santuário de Isis, e mais relevante à nossa busca ao Ikigai, talvez, é a reconstrução periódica do templo. Há dois locais alternativos há técnicas especiais de carpintaria usadas no santuário de Isis. Por exemplo, os prédios são construídos sem um único prego. O desenvolvimento e treinamento de carpinteiros habilidosos dedicados à construção do templo é uma parte essencial da sustentabilidade do santuário de Isis. Uma teoria diz que a reconstrução do templo a cada 20 anos foi criada para transmitir as técnicas e a experiência da construção do templo de uma geração de carpinteiros. Para a seguinte, o santuário de Isis é auge das dezenas de milhares de santuários por todo o Japão. Embora menores em escala e mais modestos em aparência, os templos locais são respeitados e preservados pelas pessoas da região. No momento, cerca de 100 sacerdotes shintoístas e aproximadamente 500 funcionários cuidam da operação do santuário de Isis. Há também as pessoas que apoiam o santuário de forma indireta, por exemplo, carpinteiros, artesãos, mercadores, engenheiros florestais, a organização e a harmonia, como a do príncipe Shitoku. Dessas pessoas que apoiam o templo são outros aspectos bem importantes dessa tradição venerável da sustentabilidade. Houve uma genialidade indubitável na concepção e no design do santuário de Isis. As construções são exóticas e lindas. Um famoso monge budista, Saiji, de 1118 a 1190, em sua visita ao santuário de Isis, escreveu um tradicional poema Vaka que pode ser traduzido assim: não sei o que reside aqui, mas minha alma derramou lágrimas ao tocar na serenidade divina. A concepção e o design são uma coisa, a manutenção da configuração original ao longo de centenas de anos é outra bem diferente. Os tempos estão sempre mudando. Governos vêm e vão. Pessoas com habilidades e características pessoais variadas estarão envolvidas na operação. É um milagre que o santuário de Isis tenha sido mantido em condição impecável ao longo de mais de 1000 anos. Significativamente, o santuário não podia depender do luxo de uma equipe excelente apoiando a operação. Para garantir, a equipe do santuário tem uma reputação excelente de confiabilidade e talento. Eu conheci alguns pessoalmente e eles são verdadeiros modelos, trabalhadores conscientes que exibem aptidão. No entanto, essa não é a questão. Se não fosse um mecanismo integrado e seguro para manter a operação em andamento, ele não poderia continuar existindo por mais de um milênio. Por exemplo, se você imaginar como a Apple estaria funcionando por 1000 anos depois da morte de Steve Jobs, talvez conseguisse apreciar a dificuldade da tarefa. De forma similar, a internet mudou o mundo, mas ninguém sabe se é sustentável pelas próximas décadas, e menos ainda por centenas de anos. Hackers, fraudes, trolls e torrentes de informação são só alguns exemplos de preocupações com a internet. A proliferação de notícias falsas pelas redes sociais está colocando o sistema democrático em risco. Além disso, há preocupações genuínas sobre a corrida cada vez mais selvagem para captar a atenção e o tempo dedicado das pessoas. Nós todos sabemos como vários serviços da internet, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o Snapchat, o Instagram, estão dilacerando nossas horas acordados em aglomerados aleatórios de atenção curta. Como um indivíduo pode executar a sustentabilidade na vida através do Ikigai, considerando seus traços únicos de personalidade. Em um mundo cada vez mais obcecado por inovações, o excelente histórico do santuário de Isis deveria ser estudado como modelo para a realização de sustentabilidade. Claramente, a harmonia é a chave da sustentabilidade. A discrição e a humildade dos funcionários do santuário de Isis, considerando o pano de fundo do excelente trabalho que eles e seus predecessores executaram ao longo de tantos anos, tornam o santuário a apoteose da harmonia e sustentabilidade, o terceiro pilar do Ikigai. Há outro templo no coração de Tóquio que oferece outro caso único de sustentabilidade. O santuário Meiji, que foi fundado em 1920, é dedicado ao imperador Meiji, de 1852 a 1912, que teve papel fundamental na modernização do Japão. É um local popular para visitantes do exterior. A exibição de barris de saquê dedicados ao templo é particularmente popular, com pessoas tirando selfies na frente da coleção colorida. As pessoas penduram placas de madeira, perto do prédio principal do santuário, nas quais escrevem seus desejos. Refletindo a popularidade internacional do templo, os textos encontrados estão em idiomas variados, expressando desejos relacionados a boa saúde, felicidade, realizações acadêmicas e sucesso no mundo dos negócios. Localizados no coração de Tóquio, os prédios do santuário ficam no meio de uma floresta que engloba vários hectares. Andar pela floresta a caminho do santuário é uma atividade popular para os habitantes e visitantes de Tóquio. É possível descansar para tomar chá ou fazer várias refeições no ambiente tranquilo da floresta. Há uma colônia de açores no terreno do santuário Meiji, simbolizando a suntuosidade da enorme floresta no centro de Tóquio. Há muitas espécies raras na floresta desse santuário. Ao andar por ela, temos a sensação de estarmos respirando em um ambiente natural que está ali há muito tempo. Na verdade, a floresta tem origem artificial, tendo sido concebida, planejada e executada por botânicos, principalmente Seiroko Honda, Takanori Ongo e Keiji Uehara. Na época em que o santuário Meiji foi concebido, o local era uma área deserta sem árvores. Os três botânicos pensaram bem na seleção de espécies de árvores a serem plantadas. Com base em seu conhecimento de sucessão ecológica e como a estrutura de espécies de uma floresta muda com o tempo, eles elaboraram e previram como a comunidade de árvores se desenvolveria até chegar ao pico e atingir um estado permanente. Em resposta
ao anúncio sobre os planos, 120 mil árvores de 365 espécies foram doadas por pessoas de todo o Japão para comemorar e homenagear o falecido imperador e marcar o fim de uma era. Atualmente, quase 100 anos depois, os resultados proporcionam um ambiente bastante tranquilo e natural, no qual é possível relaxar e passar um tempo meditando. O que Honda, Ongo Uehara e outros fizeram pela fundação da Floresta do Santuário Meiji foi um trabalho de grande engenhosidade. A preservação da floresta exige outra parcela de trabalho, que é igualmente importante. Como a Floresta do Santuário é considerada uma área sagrada, as pessoas não têm permissão de andar no meio dela, exceto pelos caminhos designados. Todas as manhãs, vê-se funcionários varrendo o caminho que leva aos prédios do templo, tirando folhas caídas com muito cuidado e elegância. Uma visão que dá muito prazer e inspiração para os observadores. Os funcionários colocam as folhas caídas com cuidado no chão em volta das raízes das árvores em vez de descartá-las, repondo assim a preciosa nutrição da floresta. Ao longo do tempo, as folhas são decompostas por fungos e voltam para a terra, contribuindo para as gerações seguintes de plantas e folhas. Esse respeito pelo santuário ajudou a preservar a colônia de Açores que faz ninho na floresta. Os santuários de Ise e Meiji foram grandes exemplos de inovação nas épocas de suas concepções. Também são modelos de sustentabilidade. O santuário de Ise mantém seu ciclo de reconstrução há mais de 1000 anos. Santuário Meiji existe há 100 anos, e não é difícil imaginá-lo sendo mantido nas condições atuais por centenas de anos no futuro. Nosso Ikigai não seria sustentável se nós não apreciássemos os esforços das pessoas comuns. Na filosofia japonesa, o que parece ser comum e medíocre não é necessariamente comum e medíocre. A cultura japonesa próspera por causa das tarefas mais simples e humildes, muitas vezes levadas a um nível de perfeição. Sem tal filosofia de vida, muitas coisas, desde a reconstrução do santuário de Ise até a concepção e manutenção da floresta do santuário Meiji, ou o funcionamento dos trens Shinkansen e a comida maravilhosa dos restaurantes de sushi, não seriam sustentáveis. É desnecessário dizer que um sistema de valor centrado só nos poucos superiores não pode ser sustentado, porque alguém tem que ser o desfavorecido para que alguém esteja no topo. No mundo de hoje, onde os humanos são cada vez mais forçados a competir em um contexto global, nós precisamos considerar as implicações, repercussões dessa obsessão em vencer a competição. Uma mentalidade com motivação de vencer pode levar a grandes inovações, da mesma forma que também pode levar a estresse excessivo e a instabilidade, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. O problema é que está na natureza do homem pensar em termos de hierarquias de vencedores e perdedores, líderes e seguidores, superiores e também subordinados. É por isso que fizemos progresso até agora como espécie, e é por isso que podemos um dia correr para a nossa própria destruição. Estudar o Ikigai no contexto da expressão controlada e moderada da individualidade, enquanto se considera o sistema orgânico em que se encontra, pode muito bem contribuir para um jeito mais sustentável de viver. Essa linha de pensamento está claramente relacionada ao conceito tradicional de modular os desejos e as vontades de uma pessoa em harmonia com o ambiente em que vive também ajuda a reduzir conflitos desnecessários. Em outras palavras, o Ikigai é pela paz. A sustentabilidade é uma arte na vida e requer engenhosidade e habilidade. Um homem é como uma floresta individual, mas conectado e dependente dos outros para crescer. O fato de alguém ter vivido por muito tempo é uma realização e tanto, nos altos e baixos deste mundo muitas vezes imprevisível. Afinal, ao longo do processo da vida, nós às vezes tropeçamos e caímos. Mesmo nessas ocasiões, é possível ter Ikigai, ainda que se esteja em uma onda de perdas. Em resumo, o Ikigai é literalmente do berço ao túmulo, independente do que aconteça na vida. Portanto, imagine que você está no meio de uma floresta tranquila. Respire bem fundo e considere o que seria necessário para manter essa floresta. Sempre que visito a floresta do Santuário Meiji, eu presto atenção nos lindos murmúrios da sustentabilidade. O Ikigai trabalha em escala pequena, com paciência, de forma comum e com um olhar voltado ao longe. 7. Encontrando seu objetivo na vida. Como vimos, Ikigai tem a ver com a sustentabilidade da vida. Inesperadamente, o mundo do sumo no Japão é um dos tesouros escondidos da sustentabilidade da vida. O sumo é uma forma tradicional de luta que tem história desde a antiguidade. O sumo profissional nasceu nos primeiros anos da Era Edo, no século XVII. No Ocidente, prevalece o conceito equivocado do sumo como uma batalha de empurrões e socos entre dois homens gordos seminus com penteados engraçados, usando cintos estranhos na cintura. A imagem costuma ser cômica e talvez um tanto depreciativa. Naturalmente, há mais nessa atividade atlética antiga. Se não fosse assim, pessoas inteligentes e sofisticadas não seriam loucas pelo sumo como espectadores do esporte, e outras não dedicariam uma carreira inteira a ele como atletas, como acontece. Felizmente, conforme o sumo vai ficando internacionalmente mais popular, e com crescente número de turistas de outros países indo visitar para ver lutadores de sumo em ação, as sutilezas que acompanham a luta do sumo estão gradualmente começando a ser apreciadas por uma plateia internacional mais ampla. Os grandes torneios de sumo acontecem 6 vezes por ano, 3 vezes no Sumo Hall, Higoku Kokujika, em Tóquio, e uma vez em Osaka, em Nagoya e em Fukuoka. Um grande torneio de sumo transcorre por 15 dias, começando e terminando em um domingo. Há um sistema rigoroso de ranking de lutadores de sumo, com Yokozuna, o grande campeão, no topo. O objetivo e sonho de todos os lutadores de sumo consistem em subir a escada, embora nem seja preciso dizer que poucos conseguem chegar a Yokozuna. Um dos primeiros Yokozuna cujos recordes sobrevivem foi Tanikaze, que atuou como lutador de sumo a partir de 1789. Tanikaze teve uma taxa de vitórias incrível de 94,9%, atrás apenas de um Megatani, que teve uma taxa de vitórias de 95,1%. Os japoneses mantinham registro detalhado das lutas de sumo naquela época. Tanikaze foi ativa até 1795, quando uma morte repentina por gripe encerrou sua carreira incrível. Muitos veem Tanikaze como um dos grandes, ou discutivelmente o maior, Yokozuna da história do sumo. Ao longo de um período de aproximadamente 300 anos, houve 72 Yokozunas, com 4 ativos na época da escrita deste livro. Em 1993, Akebono, do Havaí, Estados Unidos, se tornou o primeiro Yokozuna nascido fora do país. Ele foi o 64º Yokozuna da história. Desde o feito pioneiro de Akebono, houve 5 Yokozunas estrangeiros, inclusive o grande Aku da Mongólia, que tinha, na época em que o livro foi escrito, o recorde de 38 vitórias em grandes torneios. Há 6 divisões na hierarquia dos lutadores de sumo. Um lutador de sumo que pertence às 2 divisões de topo é chamado de Sekitori. Aproximadamente apenas 1 a cada 10 lutadores de sumo chega a Sekitori. Geralmente há 70 lutadores Sekitori, enquanto há cerca de 700
Lutadores no total em qualquer época. Há uma diferença enorme entre um sectóri e os lutadores dos rankings inferiores. Além de os lutadores de níveis inferiores competirem lutando, eles também precisam executar funções de assistente dos lutadores sectóri, de ranking superior. Os assistentes carregam as roupas e pertences do sectóri, enquanto os próprios sectóri andam de mãos vazias. Fora do ringue, a postura de um sectóri é de descaso tranquilo. Ele precisa parecer experiente na vida, relaxado. Não é bom para um sectóri suar ao carregar malas pesadas. Os jovens lutadores de sumo podem carregar esse peso enquanto também fazem outras tarefas. Um sectóri pode usar kimono, enquanto os lutadores que não são sectóri só podem usar yukata, um roupão tipicamente usado depois de se tomar banho. Não é surpresa todos os lutadores de sumo quererem ser sectóri. Com base no desempenho nos torneios, os lutadores de sumo são promovidos ou rebaixados. Quem tem mais vitórias recebe uma promoção. Se não for assim, é rebaixado. A aritmética das lutas de sumo é simples assim. É uma situação clássica de jogo em que um ganha e outro perde. Quanto mais vitórias um lutador tem, menos vitórias os outros lutadores de sumo conseguem. Em essência, o sumo é onde o sucesso e a promoção de uma pessoa se traduzem diretamente no fracasso e rebaixamento de outra pessoa. O mundo do sumo é lotado. É preciso empurrar os outros lutadores para fora do ringue para ser promovido. Para quem fica nos rankings mais baixos, a recompensa econômica recebida é mínima. A alimentação e a moradia são garantidas enquanto o lutador permanecer na equipe, onde, tipicamente, lutadores não sectóri dormem juntos em um quarto grande. No entanto, casamento e formação de família estão fora de questão, pois a vida de um não sectóri vai ficando difícil com a idade. O sucesso de um lutador de sumo pode ser um dos mais doces dos sonhos japoneses. O problema é que com o sonho, vem uma probabilidade alta de fracasso. 9 em 10, para ser preciso. Uma das equipes de treinamento, a equipe Arashio, tem informações especiais em seu site sobre as escolhas em potencial na carreira de um lutador de sumo. Depois de declarar secamente que só um a cada 10 lutadores chega a sectóri, a equipe oferece 3 opções de carreira, direcionadas a pessoas que passaram 5 anos treinando como lutador de sumo. É possível escolher seguir em frente como lutador de sumo. Nesse caso, depois de uma cerimônia de parabenização que comemora os esforços ao longo de 5 anos, o lutador será encorajado a seguir em frente. 2. É possível estar indeciso, com inclinação a continuar como lutador de sumo enquanto, ao mesmo tempo, reconhecesse a necessidade de pensar em uma segunda carreira. Nesse caso, a equipe oferece um período de reflexão de 1 ano, no qual o mestre da equipe pesa as várias possibilidades enquanto o lutador continua treinando na equipe. Depois de 1 ano, o lutador pode tomar uma decisão sobre seu futuro. 3. É possível que o lutador sinta que se esforçou bastante no sumo e queira entrar em um novo estágio da vida. Nesse caso, o mestre da equipe, junto com os apoiadores da equipe, irão procurar oportunidades de emprego. Durante essa busca, o lutador aposentado vai poder continuar morando no alojamento da equipe por um período de até 1 ano, com comida e moradia. O site declara com orgulho, quando se considera o esforço exaustivo que é preciso fazer para permanecer em uma equipe de sumo, o lutador aposentado vai ter personalidade e recursos dignos de começar uma segunda carreira de sucesso. Os lutadores de sumo podem esperar ter muitos empregos de segunda carreira, às vezes ajudados por pessoas que tradicionalmente os apoiam, coletivamente chamados de Tanimachi, em homenagem a uma área de Osaka onde os apoiadores abastados surgiram. Por exemplo, lutadores aposentados de sumo muitas vezes abrem certos tipos de restaurante que oferecem shanko, um prato especial que os lutadores de sumo comem na equipe de treino para ajudar a fortalecer o corpo. Um prato particularmente famoso é o shanko nabe, ensopado shanko, em que vários ingredientes nutritivos como carne, peixe, legumes e verduras são cozinhados em uma sopa saborosa. Contrariando a crença popular, comer shanko em quantidades modestas não leva à obesidade. Muitos antigos lutadores de sumo abriram restaurantes de shanko em Tóquio e em outros lugares com graus variados de sucesso. Os patrocinadores Tanimachi costumam oferecer o capital para abrir o negócio e frequentam os restaurantes como clientes regulares. Há outros empregos oferecidos a um lutador aposentado, pois a percepção geral é que uma pessoa que aguentou os treinamentos árduos de um EIA de sumo está pronta para também pavimentar seu caminho em outros campos da vida. Exemplos de carreiras pós-sumo incluem quiropraxia, funcionário corporativo, alguma função na construção civil, gerência de hotel, instrução de esportes e até pilotagem de avião. Portanto, financeiramente faz sentido desistir e se aposentar para assumir uma carreira potencialmente lucrativa pós-sumo, com a possibilidade de sustentar uma família. No entanto, muitos lutadores de sumo que não chegam a sectóri seguem em frente com a carreira, mesmo que isso queira dizer viver com salário mínimo e ter que executar muitas tarefas extenuantes como assistente. O mais antigo lutador de sumo em junho de 2017, Anakaze, tem 46 anos de idade. Anakaze tem 1,82 metros de altura e pesa 109 quilos. Anakaze é lutador há mais de 31 anos e lutou em 186 grandes torneios com um desempenho medíocre, mas não desastroso, 605 vitórias e 670 derrotas. A posição mais alta que Anakaze já alcançou foi 2 divisões abaixo de sectóri. No momento, Anakaze está no penúltimo ranking mais baixo. Considerando sua idade e seu registro de desempenho, não é provável que ele chegue a sectóri. Em uma nação ciente de idade como o Japão, e em um esporte em que a possibilidade de sucesso diminui rapidamente com a idade, o fato de que Anakaze segue em frente apesar da idade é visto como algo corajoso. Anakaze teve um registro de desempenho relativamente respeitável. A Torizakura não teve tanta sorte. Ele tem 18 anos com 1,80 metros de altura e 68 quilos de peso. A Torizakura lutou em 11 grandes torneios, com o desempenho de uma vitória e 68 derrotas. Ele tem um recorde de derrotas consecutivas como lutador de sumo profissional. Ele chamou a atenção da imprensa quando, em uma luta, estava com tanto medo do oponente, Kinjo, um lutador com a reputação de dar socos fortes, que pareceu tropeçar e cair deliberadamente no chão, um movimento que é considerado como um ato de sinalizar derrota no sumo. O fato de a Torizakura parecer tão jovem e inocente, mas ainda assim ser lutador profissional de sumo, estimulou a imaginação das pessoas. Ele se tornou um astro paradoxal em uma noite. É claro que com desempenho ruim, ele sempre ficou na divisão mais baixa. Ninguém sabe por quanto tempo ainda Torizakura vai conseguir e querer continuar sendo lutador profissional de sumo. Ele pode desistir a qualquer dia, ao concluir que não foi feito para o esporte. Mas também é perfeitamente possível que a Torizakura siga em frente, pelos próximos 30 anos como Anakaze. Não há regra no sumo profissional que diga que você tem que sair por causa do seu registro de desempenho, por pior que seja. O lutador é quem decide se gostaria de permanecer na competição, mesmo que não haja esperança aparente de promoção. Por que lutadores de sumo como Anakaze e a Torizakura seguem em frente se têm desempenhos tão decepcionantes? Por que eles preferem ficar no mundo de um esporte que não os trata com gentileza? Em outras palavras, qual é o ikigai do lutador com desempenho ruim? Bem, como fã de sumo, eu tenho uma resposta ou ao menos uma hipótese. É por causa da magia do sumo. É possível entender a magia ao entrar no Sumo Hall em Tóquio, onde
O grande torneio acontece. Quem se vicia no mundo do sumo não quer sair dele com tanta facilidade. Tem lógica, psicologicamente falando, que se faça pequenos sacrifícios pessoais para ficar no maravilhoso reino. Por um lado, o sumo é um esporte sério de contato. É preciso treinar até o limite extremo. É preciso superar os medos e derrubar o oponente em velocidade máxima. Uma lição que o jovem Hattori Sakura ainda precisa aprender. Por outro lado, o sumo é rico em tradição cultural. Um novato que vai ao sumo hall fica impressionado pela complexidade e detalhismo dos longos preparativos que levam a uma luta. A luta em si termina em uma média de apenas 10 segundos e raramente passa de 1 minuto. A maior parte do tempo no sumo hall é passada apreciando a sutil poesia das ações dos lutadores de sumo, a dignidade dos gyoji, juízes, e os movimentos coreografados dos yobidashi, apresentadores que convidam os lutadores de sumo a irem para o ringue chamando-os pelo nome em estilo cerimonial. É a combinação do esmagamento concreto de osso em osso com a elegância do ritual que encanta. Sato no Fuji, um lutador de sumo que tinha 39 anos quando o livro foi escrito, teve uma carreira respeitável, ainda que não notável como lutador. Ele passou por 127 grandes torneios, com 429 vitórias e 434 derrotas. Sato no Fuji tem 1,71 metros de altura e pesa 111 quilos, um físico pequeno para um lutador de sumo. A posição mais alta que alcançou ficou logo abaixo do limite do Sekitori. Atualmente, ele está no segundo nível mais baixo. Apesar de seu desempenho modesto, todo amante de sumo conhece o nome de Sato no Fuji e seu tronco bem construído, ainda que compacto. Sato no Fuji executa a cerimônia Yumitori Shiki, cerimônia do arco, no final das lutas do dia durante o grande torneio. Na tradição do sumo, a cerimônia do arco é executada por um lutador de sumo da mesma equipe de treinamento do Yokozuna. Sato no Fuji é da equipe Zegahama, a mesma do 70 o Yokozuna, Aruma Fuji que é da Mongólia. Depois que o vencedor da luta final, geralmente envolvendo o Yokozuna, é anunciado, os espectadores são convidados a ficar em seus lugares para assistir à cerimônia do arco. Sato no Fuji segura e gira um arco de uns 2 metros de comprimento com velocidade e precisão impressionantes, acompanhado de aplausos da plateia. Finalmente, quando Sato no Fuji faz uma reverência e sai do ringue, as atividades do dia no sumo hall se encerram. Ao ver Sato no Fuji executar a cerimônia do arco, percebemos que esse talvez seja seu maior ikigai. Há uma superstição no sumo que diz que um lutador que faz a cerimônia do arco não consegue chegar a Sekitori, uma maldição rompida por poucos lutadores até agora. No entanto, para os que admiram a destreza e a elegância do manuseio do arco de Sato no Fuji, o desempenho dele nas lutas não importa muito. Na verdade, a sensação é de que Sato no Fuji encontrou um nicho no mundo do sumo, um papel que executa com alegria e orgulho, parte da série variada de tradições que formam o sumo. É adequado que Sato no Fuji tenha prazer e alegria enquanto gira o arco, pois a cerimônia se originou como dança de gratidão pelo lutador de sumo que vence a última luta do dia, já que um lutador de sumo, mesmo depois de vencer uma luta importante, não expressa sua alegria por respeito ao oponente, que fica decepcionado com a derrota. Apesar de Sato no Fuji dificilmente ir mais longe no ranking, ele vai ficar muito feliz até o fim de sua carreira de lutador de sumo por executar seu papel como manuseador do arco. O sumo é um sistema ecológico em que você pode continuar sendo um lutador ativo enquanto encontrar nichos, mesmo que continue perdendo nas lutas. Anakaze, Hattori Sakura e Sato no Fuji são heróis não louvados, com motivos próprios para sentirem orgulho, apesar de seus desempenhos não serem bons o bastante para eles serem promovidos a Sekitori. O sumo oferece um caso de inspiração para a diversidade e robustez do Ikigai. Ele conta uma história de como é possível encontrar seu Ikigai, mesmo em um mundo onde as regras descrevendo vitórias e derrotas são extremamente rigorosas. Em muitas áreas da atividade humana, os sistemas de valores usados para medir o desempenho são sutis e abertos a interpretações alternativas, de forma que é possível até se iludir e achar que se está indo bem. Os lutadores de sumo não podem ter esse tipo de ambiguidade ou ilusão, mas isso não impede que eles tenham um senso de Ikigai. O Ikigai de ser um lutador de sumo depende de várias coisas. Na verdade, os 5 pilares do Ikigai estão envolvidos, assim como na cerimônia do chá. Começar pequeno ajuda, pois o treinamento de um lutador de sumo depende de técnicas bem detalhadas de desenvolvimento do corpo, como, por exemplo, uma forma particular de mover os pés no ringue. Libertar-se é necessário tanto quanto o assistente de um lutador mais velho precisa atender as necessidades e desejos da pessoa que se respeita e a quem se serve. Harmonia e sustentabilidade são a essência do sumo como esporte tradicional, no qual muitos rituais e costumes foram instituídos para manter o rico sistema ecológico. A alegria das pequenas coisas é abundante no mundo do sumo, desde o sabor dos pratos chanco aos gritos dos torcedores. Muitos lutadores testemunham que estar no aqui e agora é absolutamente necessário para se preparar e participar de uma luta, pois só estando imerso no presente é que se pode esperar alcançar o estado mental para o desempenho otimizado. Todos esses pilares do Ikigai, intensamente interligados, apoiam um lutador de sumo se ele não costuma ser muito bem-sucedido, ou mesmo se não é nem um pouco bem-sucedido a participar das lutas. O Ikigai no mundo do sumo é muito democrático, mesmo o esporte sendo muito cruel e impiedoso. Não estou alegando aqui que o sumo é o único a oferecer um Ikigai democrático a todo mundo. Uma estrutura similarmente democrática de Ikigai pode ser encontrada, por exemplo, no mundo do balé clássico. Como apresentador de um programa de rádio, eu já tive a oportunidade de entrevistar Manuel Legris, o bailarino francês que foi Étoile, bailarino principal do Paris Opera Ballet durante 23 anos. Quando Legris tinha 21 anos apenas, o lendário bailarino Rudolf Nureil promoveu a Étoile depois de ver seu desempenho no papel principal de Jean de Brienne no balé Raimonda. Depois disso, Legris teve vários papéis em cidades como Paris, Stuttgart, Viena, Nova York e Tóquio. Ele é agora diretor artístico do Vienna State Ballet. Durante a entrevista, Legris discutiu o papel do corpo de balé, os bailarinos que dançam em grupo ou em um balé, excelentes bailarinos, todos eles. É extremamente difícil ser escolhido para o corpo de baile de companhias de balé de prestígio como a Paris Opera Ballet, e mais ainda chegar à posição de bailarino principal. Legris disse com grande convicção que ser o principal do corpo de balé é muito importante, pois constitui parte integral do espetáculo no palco. Na verdade, os bailarinos nas fileiras de trás têm os papéis mais importantes, com grande exigência de suas habilidades. Legris acrescentou que todo bailarino principal é solidário com os integrantes do corpo de baile, pois ele ou ela já fizeram parte dele em algum momento da carreira. Os papéis executados pelos bailarinos do corpo de baile podem ser artisticamente importantes, mas não são necessariamente bem recompensados. Em 2011, um artigo do The New York Times relatou que o Joffrey Ballet de Chicago e o Boston Ballet pagavam aos bailarinos salários médios de $829 e $1.204 por semana, respectivamente, por temporadas de 38 semanas. O Houston Ballet pagava a seus bailarinos $1.036 por
semana ao longo de 44 semanas. Esses salários, embora respeitáveis, não se comparam aos que os bailarinos principais recebem. Assim, em termos de pagamento, pode haver uma estrutura similar de carreira e desafios no mundo de bailarinos e no de lutadores de sumo. Como acontece muitas vezes na vida, é preciso aceitar o que se recebe e depois enfrentar a situação. Biologicamente falando, encontrar Ikigai em um ambiente, ou na verdade, em qualquer ambiente, pode ser visto como uma forma de adaptação, principalmente no contexto de aptidão mental. Em qualquer ambiente é, a princípio, possível ter Ikigai, o motivo para viver, independentemente do desempenho que se tenha. Não são só os vencedores que têm Ikigai. Vencedores e perdedores podem ter Ikigai em pé de igualdade na grande e coordenada dança que é a vida. Pela perspectiva interior do Ikigai, a fronteira entre vencedores e perdedores derrete gradualmente. No fim das contas, não há diferença entre vencedores e perdedores. É tudo questão de ser humano. Nas mentes de muitos japoneses, a canção do Ikigai é cantada para os desfavorecidos, ou pelo menos para as pessoas comuns de todas as posições sociais. Não é preciso ter destaque no desempenho para se ter Ikigai. Na verdade, o Ikigai pode ser encontrado em todos os níveis da hierarquia de nível competitivo. O Ikigai é um bem universal, que pode ser conseguido por qualquer pessoa que o deseje. Para ter Ikigai, é preciso ir além dos estereótipos e ouvir sua voz interior. Você poderá encontrar seu Ikigai mesmo quando o sistema político do seu país estiver longe de ser perfeito, na melhor das hipóteses. Na nação isolada da Coreia do Norte, os jogos de massa são um evento da vida diária. Foram originalmente concebidos na Alemanha e desenvolvidos no Japão como atividade de escola de ginástica coreografada. Atualmente, o gênero é regular e amplamente executado na Coreia do Norte, com alto grau de sofisticação. O documentário A State of Mind de 2004, do diretor britânico Daniel Gordon, acompanha a experiência de duas ginastas norte-coreanas e suas famílias durante a participação nos Jogos de Massa de 2003, em Pyongyang. Esses jogos acontecem no país desde 1946. Até 80 mil ginastas se apresentam no espaço amplo. Por esforços coordenados, eles criam a maior imagem em movimento do mundo. Os jogos de massa são um formato no qual há uma subordinação organizada dos desejos de um indivíduo às necessidades do coletivo. Os participantes treinam por longos períodos por um mínimo de 2 horas por dia, para cultivar a mentalidade do grupo. Apesar de a visão dos jogos de massa poderem passar a impressão de um coletivismo sem pensamento, os participantes são indivíduos com desejos e sonhos próprios. Em A State of Mind, uma das jovens ginastas que participa com prazer dos jogos de massa relembra sua empolgação ao se apresentar para o general, o falecido Kim Jong-il, filho de Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte e pai do atual líder supremo da nação, Kim Jong. As alegrias e ambições dela são pessoais, ainda que inseridas no contexto social do Estado. Ao assistir a State of Mind, fica claro que apesar de a apresentação nos jogos de massa ser coletiva e mecânica, os desejos e alegrias que um artista sente durante a participação são pessoais e cheios de paixão. Esse é o grande paradoxo do relacionamento entre um indivíduo e a sociedade, que uma perspectiva de Ikigai pode esclarecer. É possível viver em um estado totalitário e ter Ikigai. É possível ter um senso individual de Ikigai mesmo em uma nação em que a liberdade é limitada. É possível encontrar Ikigai independentemente do ambiente específico onde você possa estar em determinado momento. Os humanos têm versatilidade para encontrar Ikigai em qualquer circunstância. Mesmo nos mundos kafkianos exibidos em Um Castelo ou Processo, os protagonistas conseguem ter Ikigai. Na verdade, até bastante. Os personagens dos dois livros mal têm espaço para expressar sua liberdade. No entanto, eles têm pequenas alegrias que os permitem seguir com a vida. Por exemplo, em Um Castelo, o personagem principal tem muito sucesso em encontrar amantes, ainda que lute para se deslocar pelo labirinto do sistema burocrático opressivo. Se continuarmos olhando para as artes, você vai descobrir que pode até encontrar seu Ikigai, ironicamente, ao soltar uma bomba atômica de forma bem-sucedida que levaria ao fim da guerra. Em Doutor Fantástico, um filme de 1964 dirigido e corroteirizado pelo diretor americano Stanley Kubrick, o Major Kong, comandante de um bombardeiro B-52, fica tão obcecado por transportar e soltar a bomba atômica que entra pessoalmente no compartimento de bombas e mexe na fiação. Quando a bomba é solta com sucesso, o Major Kong monta nela como um cowboy em um touro de rodeio, dando um grito de alegria e pondo fim à civilização humana. Bom, vamos voltar ao mundo real. O que aprendemos? Que o Ikigai é uma adaptação ao ambiente, independente de qual seja a natureza desse ambiente. Do sumo ao balé clássico, as pessoas que encontram o Ikigai podem ter alegrias além do valor simplista de vitórias e derrotas. Ter Ikigai contribui para tirar o melhor das circunstâncias, o que pode acabar sendo difícil, independente do fato de as circunstâncias poderem ser difíceis. Você precisa encontrar seu Ikigai nas pequenas coisas. Tem que começar pequeno. Precisa estar aqui e agora. Fundamentalmente não pode e não deve culpar o ambiente por uma falta de Ikigai. Afinal, depende de você encontrar seu Ikigai, da sua própria maneira. Sobre isso, o famoso slogan da Segunda Guerra Mundial do pôster do governo inglês, mantenha calma e siga em frente, keep calm and carry on, poderia muito bem ser um ethos para o Ikigai. Quem imaginaria? 8. O que não mata fortalece. Encerramos por aqui essas 20 páginas do dia de hoje. Algo a comentar, Elaine, Luiz Marcelo, Serrone? Buscar o Ikigai nas pequenas coisas. Lembra do livro do Poder do Pouquinho, né? A gente começou aí. Propósito e a felicidade nas pequeninas coisas que você vai crescer e aumentar um pouquinho mais no grande. Nada a comentar. Elaine, você pintou o cabelo agora, Elaine? Você foi rápido no cabeleireiro? Não, tá gravando? Ah, claro que tá.